Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre leitura de ambiente, ler as entrelinhas, compreender aquilo que não está sendo dito verbalmente, mas de forma indireta está sendo enviado como mensagem para nós. Você vai compreender qual é a função de uma comunicação silenciosa que, quando percebida por você, pode mudar suas negociações, pode mudar suas conversas, pode mudar a sua conduta diante das pessoas. Por que eu escolhi esse tema? Essa semana, esse tema foi um tema muito explorado. Nós começamos explorando esse tema numa live, onde nós falamos o quanto o nosso corpo fala com cada um de nós, o quanto o nosso corpo manda mensagens para a gente, e é uma comunicação silenciosa, é uma comunicação que nós não percebemos, mas quando nós damos ouvidos a ele, nós percebemos o quanto ele tem a nos contar, o quanto ele tem a nos dizer. Depois fomos caminhando e no decorrer da semana nós tivemos um workshop. E esse workshop me trouxe muitos insights, me trouxe muitas percepções sobre as necessidades, sobre a forma como as pessoas se relacionam com a comunicação. Foi um workshop onde nós tivemos vários alunos que participaram online ao vivo e compartilharam de diversas experiências. Compartilharam das suas dúvidas, das suas dores. Um workshop onde várias executivas, várias mulheres que exercem papéis fundamentais diante da coletividade, da sociedade, puderam trazer aqui e compartilhar os seus pontos frágeis, as suas dificuldades, a sua necessidade de ampliar o repertório sobre a forma como se relaciona com a leitura de ambiente, com a leitura das entrelinhas. Aliás, esse workshop foi um grande sucesso. Com 3 horas de duração, ele acabou extrapolando, excedendo todas as expectativas dos participantes, e ele está gravado e disponível. Se você também quiser ter acesso a todo o conteúdo, um conteúdo muito rico, que pode ser praticado por você, para que você se relacione com a comunicação junto aos seus filhos de uma forma diferente, junto ao seu marido, junto a um time de trabalho, junto aos líderes da sua empresa, junto às pessoas, aos profissionais que prestam algum serviço para você. Enfim, é um workshop que fala sobre comunicação, sobre ler as entrelinhas, como se posicionar diante das situações, e pode te trazer vários insights, uma grande lucidez. Ele está disponível, vou deixar o link aqui abaixo. Basta você acessar o link e ter acesso à forma de fazer a sua inscrição e já poder utilizar de todo o conteúdo, explorando na íntegra diversas informações, inclusive com uma apostila escrita, que você pode ali ter diversas insights e percepções sobre o que pode ser aprimorado na sua vida no que diz respeito à comunicação e à forma de interpretar o que acontece com você e o que acontece nas suas relações. Não perca essa oportunidade. Você sabe que são poucos os momentos que eu realmente disponibilizo alguns materiais que eu normalmente utilizo nas minhas mentorias individuais. E esse é um material que eu exploro muito junto à minha mentoria de executivos, e eu estou disponibilizando para você por um valor super acessível e que ainda pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Enfim, não deixe de usufruir essa oportunidade. Mas vamos então falar sobre ler as entrelinhas, né? Interessante, porque nós tivemos vários momentos, vários pontos de grande consciência, de expansão de percepção sobre os pontos relacionados às entrelinhas. Mas eu quero começar trazendo aqui para você uma abordagem bem básica, e eu vou compartilhar com você bem poucos slides, mas que podem trazer uma grande percepção sobre as dinâmicas da comunicação. As 3 camadas de toda a interação. Então, todas as vezes que nós estamos conversando, seja com um filho, seja com um vizinho, seja no telefone batendo papo com uma amiga, seja passando uma mensagem por WhatsApp para alguém, não importa o tipo de comunicação. Todas as vezes em que nós estamos estabelecendo uma comunicação, essa comunicação ela passa por algumas características.
Então, é importante nós compreendermos que só 7% do conteúdo que nós falamos chega para a gente ou chega para o outro que está ouvindo através de palavras. É o conteúdo explícito. Então, quando eu estou ouvindo você falar, eu estou ouvindo a sua palavra representando 7% do conteúdo que você quer me transmitir. O que eu estou te transmitindo agora, só 7% está chegando através de palavras. Kátia, como assim? E o restante, né? O restante fica relacionado a diversas ferramentas e atributos silenciosos, não tão silenciosos assim às vezes, mas que geram toda a diferença na nossa comunicação. Então, veja, como é dito, o tom, o ritmo, a postura, as expressões. Esse contexto de tom, ritmo, postura e expressões representa 38% da sua comunicação. E o tom, ele quer dizer muito. Às vezes, a entonação que nós damos muda completamente o efeito de uma frase. Eu brinquei no workshop que uma vez eu estava com meu irmão brincando e a gente resolveu colocar bombinhas no muro da minha casa com o vizinho. Tinha uns espaços que eram uns tijolos entreabertos, assim, e nós resolvemos colocar bombinhas ali e resolvemos acender essas bombinhas. O que aconteceu? Não preciso contar que eram várias bombinhas e um pedaço do muro despedaçou-se. E fez barulho. Imagine um monte de bombinha estourando ao mesmo tempo no quintal de casa. E minha mãe dentro de casa, fazendo os afazeres dela. Eu só ouço assim: César Augusto e Kátia Regina. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu, danou-se, já era. Eu e meu irmão, ó, sumimos, nos escondemos, ficamos embaixo lá de uma mesa por um bom tempo, até minha mãe esfriar a cabeça, e depois nós fomos aparecer. Por quê? Porque o ritmo, a entonação, não precisava de mais nada. Quando eu estava em algum lugar e eu ouvia Kátia Regina, podia esquecer. Tinha certeza que por detrás disso vinha uma grande bronca ou vinha um chinelo rolando ali. Então, muitas vezes, a entonação diz muita coisa. Né? Se eu estou conversando com o meu coelho começa a tentar fazer alguma coisa errada, eu falo, Nick, ele já olha para mim. Agora, se eu falo, Nick, meu amor, Niquinho, vem, Nick, eu estou fazendo um chamado dócil, carinhoso, e o animal na hora percebe. Então, é uma voz de comando ou é uma voz de acolhimento? A grande questão é que às vezes a gente não percebe que um tom que fica no meio do caminho pode representar para outra pessoa uma agressão, sendo que nós não temos intenção de gerar essa agressão. E essa conduta mais dura, às vezes, acaba gerando uma dificuldade da outra parte perceber o que de fato nós estamos comunicando. Além disso, dentro da comunicação, 55% chega através do silêncio e de interesses ocultos. Eu falo sempre que quando nós vamos oferecer alguma coisa para um produto, alguma coisa para um cliente, na verdade o que importa não é o produto, mas é compreender qual é a necessidade que o cliente tem. Esse é o fator silencioso. Eu vou contar para ele que eu tenho um workshop que vai resolver muito a questão de comunicação. Mas no fundo, o meu cliente ele não quer resolver a questão. Ele quer ter paz. Ele não quer mais viver o confronto com o filho. Ele não quer mais viver a DR com o marido. Ele não quer mais viver o desconforto com o time no trabalho. Então, quando eu estou oferecendo, olha, eu tenho um workshop que é muito bacana, porque vai te mostrar, vai te ensinar a ler as entrelinhas, vai te permitir perceber aquilo que o ambiente muitas vezes está te contando e você não tinha percebido. Ele não está preocupado em ler o ambiente, mas ele está preocupado com o resultado que essa leitura vai gerar na vida dele.
ele perceber nas entrelinhas algo e se antecipar, evitando um conflito e mais, alcançando o resultado, o objetivo que ele deseja. Então, essa oferta faz com que ele busque no inconsciente dele, busque no pensar dele, no silêncio interior dele, se esse workshop, nesse momento, vai ser útil para ele, vai servir para algo. Esse silêncio precisa ser compreendido por todos nós. Porque muitas vezes, no silêncio daquilo que não é dito, que nós percebemos de fato o que existe numa comunicação. Algumas vezes, nós estamos tentando mostrar a importância de algo, mas sem perceber que, no fundo, não é a importância de algo que nós estamos tentando mostrar, nós estamos tentando demonstrar para o outro que nós temos razão. E quando nós tentamos demonstrar para o outro que nós temos razão, muitas vezes o outro passa a tentar a também expressar, através de palavras metafóricas, o desejo dele de ter razão. E aí é aquela DR que a gente não chega a ponto de convergência nenhum. É a discussão com o marido, a discussão com o cliente que não leva a uma solução. Por que não leva a uma solução? Exatamente porque nós não estamos focando na solução. Nós estamos focando no interesse individual. E aí esse silêncio age contra a gente, não a favor da gente. Então é importante nós compreendermos, quando nós estamos comunicando, se nós estamos de fato comunicando aquilo que nós desejamos comunicar. Porque a comunicação, ela passa por um mecanismo de consciência, um mecanismo de gerar uma informação e um mecanismo de alcançar o outro que vai interpretar o resultado daquilo que você entregou. E a responsabilidade pela interpretação desse resultado é sua e não do outro. Então, eu preciso ter certeza, eu preciso garantir que o que o outro está ouvindo está sendo de fato aquilo que eu estou desejando comunicar. E o que eu preciso entender? Que quando essa comunicação ela chega do outro lado, ela se depara com dois mecanismos da mente. Um mecanismo que é o mecanismo consciente. Então, é um mecanismo que ele utiliza da lógica e da análise, ele é lento e sequencial, ele exige autocontrole e estratégia. Mas muitas vezes as pessoas, elas não estão numa postura consciente. Elas estão simplesmente vivendo, entregues à vida, num movimento de inconsciência. E esse movimento de inconsciência, ele acessa hábitos e emoções, ele acessa uma resposta rápida, relacionada a um instinto de sobrevivência que a gente tem, ele acessa crenças e valores, ele acessa padrões de comportamento. Então, muitas vezes, quando nós falamos algo para alguém, nós não estamos falando com ele de forma consciente. Nós estamos falando com ele de forma inconsciente. Ele está interpretando a partir das referências que ele tem. Ele está interpretando a partir de hábitos que ele tem. Ele está desencadeando emoções a partir do referencial que ele tem. E a partir daí, a nossa comunicação fica distorcida. Nós não conseguimos falar de fato aquilo que nós desejamos. Então, veja, se, por exemplo, alguém falar a palavra lagartixa, para algumas pessoas, ai, que bonitinho. Inclusive, outro dia, uma amiga minha falou assim, nossa, eu adoro lagartixa, porque come inseto, come bichinhos que ficam espalhados pela casa, então eu adoro lagartixa. Eu, como assim? Eu tenho pânico de lagartixa. Então, se você falar qualquer coisa dentro de um contexto, colocar a palavra lagartixa, se eu estiver no piloto automático, eu não vou parar para processar o que você disse de mais nada. Na hora em que você falou lagartixa, já me vem um pavor, um desconforto, um medo, uma sensação de lugar invadido, porque para mim, onde tem uma lagartixa, eu me sinto insegura. Então, veja, o meu padrão de comportamento vai se conectar
ao medo, à insegurança, a um lugar que eu não me sinto bem, a uma sensação desagradável. Você pode falar todo o restante, a bolo de Nutella, chocolate, que são coisas que eu amo, sorvete de Nutella, você pode falar viagem, Itália, mas para mim o ponto forte foi lagartixa. E todo o restante vira adorno, vira enfeite. E eu desencadeio uma série de sensações. Da mesma forma que, para minha amiga, vai desencadear, ai, que fofura, que coisa legal, que bacana. Então eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu falo, eu inclusive corro o risco de, sem saber, tocar num ponto fraco do outro. Tocar num ponto que desencadeia diversos gatilhos de adrenalina, de urgência, de desconforto, de estado de fuga. E quando eu desencadeio esses processos, todo o restante da minha comunicação se perde. Eu acabo desviando a atenção dela para um ponto aonde ela vai se perder. E eu dei um exemplo nesse workshop que foi muito interessante, que aconteceu comigo na madrugada antes do workshop. Eu estava treinando e eu estava ouvindo o texto da misericórdia. E aí eu estava ouvindo o texto da misericórdia, contando quantas repetições eu fazia de musculação nos aparelhos com os pesos. Em determinado momento, uma das irmãs que estava fazendo o terço falou assim: Maria Madalena tomou o perfume. E continuou a frase. Eu, na hora em que eu ouvi, parei a frase ali. Aquilo me chamou tanto a atenção que eu parei para pensar assim: como Maria Madalena tomou perfume? Eu nunca vi essa passagem bíblica. Em que momento Maria Madalena toma perfume? Será que ela tentou se matar? O que pode ter acontecido? E aí a minha cabeça foi para Nárnia. Eu já não contei mais, já me perdi na contagem do exercício. Eu já fiquei pensando o que Maria Madalena tinha tentado fazer tomando aquele perfume. Até que eu me dei conta que eu não tinha ouvido a frase por completo. Voltei para ouvir a frase. Voltei o vídeo, porque eu tinha perdido aquela parte. Eu já tinha, perdido, ela já tinha passado pelo restante da frase e eu já estava ali conjecturando uma série de coisas, me lembrando de quando a minha prima era pequena, que minha avó não podia deixar detergente, não podia deixar desinfetante, nada aberto perto dela, porque ela ia lá e ela queria tomar tudo. Ela queria experimentar tudo. Então, olha para onde eu já tinha ido. Uma história minha, já tinha me lembrado da casa da minha avó, já tinha me lembrado das minhas brincadeiras com a minha prima. Olha como uma palavra, às vezes, ou uma frase mal colocada, ou ela nem teve intenção de colocar mal, mas para mim caiu de uma forma diferente, se torna um gatilho de distração. E aí eu voltei lá e fui ouvir. E aí a frase era: Maria Madalena tomou o perfume nas mãos. Então ela pegou o perfume. Então, veja, não foi que ela tomou de beber o perfume. Ela tomou no sentido de segurar algo. E aí eu fui compreender todo o contexto. Então, é importante nós compreendermos que muitas frases, muitas palavras, têm mais do que uma intenção. Mas aquilo que eu digo ao pé da letra para mim, não representa ao pé da letra para o outro. Não preciso, então, dizer que quem não fala a nossa língua e arranha a nossa língua, acaba fazendo interpretações muito diferentes. Então, eu preciso levar em consideração que a comunicação, ela não chega com a mesma interpretação que muitas vezes sai, porque quando ela sai de mim, ela sai dentro de um referencial de contextos que eu tenho. E ela vai chegar no outro dentro de referenciais e contextos que ele tem. E isso é a experiência de toda a história da nossa vida. Não é só da comunicação, mas é, por exemplo, o referencial das experiências passadas que eu vivi. Quando eu te falei sorvete de Nutella, para mim, sorvete de Nutella é uma coisa que tem um referencial absurdamente diferente do que para outras pessoas. Por quê? Porque quando eu falo sorvete de Nutella, eu falo de sorvete de Nutella de uma sorveteria que, para mim, é a número 1 do mundo, em Roma. Então, se você me der sorvete de Nutella dentro da minha casa, eu não vou comer.
Mas se você me disser sorvete de Nutella, eu não vou pensar no pote de Nutella e no sorvete de Nutella que pode ter dentro da minha casa, mas eu vou pensar na experiência de cada vez que eu vou a Roma, que é o lugar do mundo que eu mais amo. Então, está dentro de mim uma série de gatilhos que vai muito além de um pote de sorvete de Nutella. Da mesma forma, se você falar bolo de nozes, quando você fala bolo de nozes, para mim, já vem uma imagem completamente diferente do que simplesmente um bolo. Da geladeira da minha mãe, que é sempre recheada de sobremesas, e que minha mãe faz um bolo de nozes, que para mim tem um sabor ímpar. Por quê? Porque tem o sabor da minha história, da minha infância, de quando eu ajudava ela a fazer os bolos, tem o sabor da minha mãe preparando esse bolo, tem o sabor da minha mãe preparando tudo para esperar a gente chegar na casa dela para passar o final de semana. Então, veja, não é o bolo em si, mas é a experiência que o bolo gera para mim. É importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos isso, nós precisamos levar em consideração o seguinte também. Se eu entendo que o outro faz essa leitura e você me conhece, se você vier oferecer alguma coisa para mim e você disser assim, Kátia, eu quero te oferecer um creme para passar no cabelo que vai te gerar uma sensação tão única e ímpar como sorvete de Nutella. Cara, você tem uma chance absurda de me proporcionar de uma experiência gigante em um segundo e me convencer a comprar o creme. Por quê? Porque eu vou fazer uma associação super positiva. Se você disser, Kátia, eu tenho um sapato para te oferecer que vai gerar para você a mesma sensação de estar caminhando pelas ruas de Roma. Eu quero comprar o sapato na hora. Por quê? Porque a referência que eu tenho é muito significativa. Então, adequar a nossa linguagem à pessoa com a qual nós estamos falando é muito importante. Se eu for falar com o meu sobrinho e eu quiser falar para ele que eu acho uma coisa muito legal, eu vou falar, Felipe, eu acho uma coisa muito bacana como as cartas de Pokémon. Por quê? Porque eu sei que ele ama cartas de Pokémon. Então eu sei que para ele, quando eu disser isso, eu já estou trazendo um referencial de algo que é muito significativo. É importante nós entendermos que quando eu vou fazer uma dinâmica, uma palestra, numa empresa que eu sei que tem um grupo de pessoas que trabalham com agro, eu vou falar sobre semear sementes, né? Lançar sementes num campo interno nosso e cuidá-las para que elas frutifiquem, gerando sentimentos positivos. Eu vou estar fazendo uma alusão a algo que eles conhecem muito bem, que é o plantio e a colheita, que faz parte da história deles. Agora, se eu vou fazer uma palestra para um grupo de corredores, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o bem-estar dentro do rosto, eu vou falar sobre o bem-estar de calçar um tênis, eu vou falar sobre o bem-estar de passar numa linha de chegada. Então, para cada um, eu preciso utilizar um determinado contexto diferente. Não adianta eu falar para uma pessoa que não gosta de doce que é um sabor maravilhoso como de brigadeiro, porque a pessoa vai falar assim, credo, eu não quero, eu não gosto de brigadeiro, é enjoado. Né? Então, essa consciência muda completamente o contexto da nossa fala. Então, veja, a fala, a comunicação, passa por filtros mentais. E quais são esses filtros mentais? Né? As crenças. E as crenças são convicções sobre nós, os outros e o mundo. Então, aquilo que nós acreditamos de fato. E se quando eu ouço alguma coisa, eu já associo a essa crença. Né? Então, se falar determinada palavra, já vai vir uma imagem, já vai vir um contexto para mim. Assim como quando eu falo sobre algo, eu estimulo no outro o olhar dele para as experiências passadas que fazem sentido para ele e que vão colorir o presente. Então, se você falar para mim alguma coisa relacionada a Roma, eu vou ter uma lembrança. Agora, se você falar para mim alguma coisa relacionada a Frankfurt, eu vou ter outra lembrança. Por quê?
Porque um dos maiores perrengues com neve que a gente já passou, que a nossa família já passou, foi em Frankfurt. De não conseguir sair por conta de uma tempestade de neve, de não conseguir chegar a um lugar que eu queria por conta de uma tempestade de neve. Então, eu vou acessar uma experiência, uma sensação da experiência que eu vivi completamente diferente. E se eu for falar, se alguém chegar para mim e for me oferecer uma experiência como Frankfurt, eu vou dizer, eu passo. Porque eu não quero passar apreensão, preocupação, né? Eu não quero pensar que eu posso ter um gasto que naquele momento não gerou benefício, mas ao contrário, me fez ficar enclausurada no hotel. Não é uma crítica contra a cidade, é uma cidade maravilhosa, mas é a experiência em si que a palavra remete para mim. Então veja que para duas pessoas, a mesma palavra pode trazer uma conotação completamente diferente, dependendo da crença que ela tem e da experiência que ela tem. Também, quando nós entregamos a comunicação, essa comunicação ela acessa valores do outro. E esses valores, eles representam muito o que é priorizado, o que move o outro e vai envolver crença política, religiosa. Então, às vezes é até importante nós tomarmos bastante cuidado sobre a forma como nós mencionamos algumas situações que vão levar a pessoa a olhar para esses tipos de valores. Por quê? Porque você pode estar trazendo algo dizendo o inverso do que você está imaginando. Você, ao invés de estar prendendo a atenção dela, você está afastando ela de você. E o estado emocional. Dependendo do dia, nós falamos com uma pessoa, ela está com humor, ela está se sentindo pressionada ou não, e isso vai alterar a percepção dela. Né? Se eu chegar, eu estava brincando com a minha filha, né? Hoje eu estava de manhã com ela tomando café na cozinha, ela foi colocar um scoop de proteína no copo, metade do scoop caiu para fora. Ela, Cristo Rei, agora eu vou ter que limpar tudo isso. Não sei o que, saiu pegando papel toalha, limpando. Eu falei, Lu, fica tranquilo. Imagine eu ontem que eu tinha acabado de fazer uma panela de arroz, coloquei num pote o arroz para ele esfriar, escorregou da minha mão e eu derrubei todo na cozinha. Né? E aí eu falei, olha, se naquele momento alguém chegasse para mim e dissesse bom dia, eu ia dizer bom dia para quem, né? E aí a gente estava brincando, porque era exatamente o início do dia hoje. Eu tô nessa, bom dia para quem, né? Limpando toda essa sujeira de proteína de chocolate aqui em cima do balcão. Então, naquele momento, claro que a gente estava fazendo uma brincadeira, mas se você pega a pessoa, imagina, derrubou uma bandeja de ovos no chão, tá tudo sujo, ela tá com pressa, sujou o sapato dela, a criança tá atrasada para a escola. Você vai chegar e vai dar bom dia para quem, né? Para de ironizar meu dia, né? Você não tá vendo o que está acontecendo? Então, depende muito do contexto que você encontra a pessoa, ler esse ambiente, entender se é o momento de fazer uma abordagem ou até silenciar e esperar um outro momento, um momento mais oportuno, se torna fundamental. Às vezes, seu marido chegou de 2 horas do trânsito, está estressado, está esgotado. Tudo que ele quer é sentar na frente da televisão e ficar ali quietinho, ouvindo o noticiário, assistindo um jogo de futebol, sem pensar em mais nada. E aí ele chega, você está na porta, você esqueceu de pôr o lixo hoje de manhã. Você não lembrou que você tinha que passar no hortifruti e pegar verdura para mim? Nossa, você não imagina, a professora da escola me ligou, a gente tem que resolver isso, porque não dá mais, olha, o nosso filho está sem fazer tarefa de novo. O que vai acontecer? Ele já está num estado emocional alterado. A chance de você tomar uma latida é muito grande, na verdade. Por quê? Porque você entregou o que faltava para o negócio explodir, para o circo pegar fogo. Então, ler o ambiente, entender qual foi o dia da pessoa. Oi, tudo bem? Você está chegando agora? Como foi seu dia? Pegou muito trânsito? Como foi a situação? A partir daí, entender o outro, entender como o outro está, fazer uma leitura das entrelinhas antes de entregar a informação que você precisa entregar. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai entregar uma informação, você precisa entender se nesse momento existe um ambiente propício para passar a informação.
se existe um ambiente propício para se abordar determinados assuntos. E é importante, então, nós compreendermos que é o ambiente propício, como eu vou abordar, de que forma eu vou mencionar as coisas, vou fazer associações. E aí é importante nós compreendermos que existem vários tipos de decisores. Cada pessoa se posiciona a partir da informação de um jeito diferente. Então, ou seja, algumas pessoas, elas leem de uma forma, outras pessoas leem os contextos de uma outra forma. Nem sempre o ritmo de decisão que elas têm, o ritmo de percepção, o ritmo de avaliação é o mesmo. Então, é importante nós entendermos que as pessoas têm ferramentas, possuem ferramentas diferentes sobre a leitura de determinadas das situações. E levar em consideração a forma como elas reagem é fundamental. Então, cada um tem uma forma de ritmo de decisão. Quando nós falamos de ritmo de decisão, tem aquele que é rápido. Ele quer clareza, opções, ele já resolve. Eu sou assim. Então, se você me disser assim, Kátia, você quer comprar um computador novo? Eu vou perguntar assim, quais são as marcas que você tem? Qual é o valor? Quais são as funções? E eu já vou decidir. Eu já sou clara e objetiva. Então, eu tenho clareza, eu olho para as opções e eu já sei qual é o meu objetivo, eu já penso no que eu ganho e eu já vou lá e finalizo. Então, se você for pegar, o meu ritmo de decisão, ele é rápido, o meu estilo de comunicação é direta, o meu foco principal é o resultado e a minha reação para a pressão é avançar e resolver. Eu não deixo ali o vendedor me esperando e eu fico indecisa com o que eu vou fazer. Não, eu sou uma pessoa que decido, bato o martelo e pronto. Mas veja, eu posso ser casada, eu posso ser mãe, eu posso ser parceira de uma pessoa na empresa que tem uma outra forma de ler as situações e de reagir às situações. Então, o ritmo de decisão de uma pessoa, ele pode ser rápido, quando a pessoa ela tem clareza, ela quer as opções e ela quer clareza. Pode ser analítico, ela precisa de tempo e precisa de dados. Então, ela precisa refletir sobre, ela precisa das informações que você vai passar para ela e ela precisa fazer várias análises. E tem o tipo de decisão que é o relacional. Aquele ele decide pela confiança e pelo histórico de relacionamento que ele tem com você. Então você pode cobrar 50 vezes mais do que o seu concorrente. Se ele confiar em você, se ele já viveu experiências que confirmam essa confiança, não tem para ninguém. Ele não vai trocar você por ninguém. Então depende muito do tipo de pessoa, da forma como a pessoa decide. A mesma coisa, o estilo de comunicação. Eu sou uma pessoa que comunico com objetividade, ô Cristo Rei. Né? O que eu tenho que te falar, eu falo. Olha, é assim, eu tenho essa consciência. Qual é o meu ponto forte nisso? Você pode ter certeza que eu sempre estou falando para você com clareza o que eu estou sentindo. E acabou, eu falei ali, eu resolvi. Eu não fico ruminando, eu não fico postergando para depois. Eu sou uma pessoa clara e objetiva. Agora, muitas vezes as pessoas não gostam dessa clareza. Por quê? Porque eu não sou de meias palavras. Eu chego com docilidade, mas eu digo o que tem que dizer. Tem pessoas que gostam de narrativas, tem pessoas que gostam de histórias, tem pessoas que gostam que eu chegue e conte, olha, eu vou te dar um exemplo. Uma vez, quando eu estava em tal lugar, aconteceu isso, né? E eu utilizo essa forma de narrativa, essa forma de comunicação, sim. Por quê? Porque se eu sou um bom comunicador, eu preciso variar o meu estilo de comunicação de acordo com aquele que está escutando a minha comunicação. E dentro das minhas mentorias, eu tenho algumas pessoas que precisam de narrativa. Algumas pessoas não. Eu tenho uma pessoa que fala comigo quase todos os dias, que é uma mentorada minha, e que é na lata. Cara, é isso, ó. É assim, assim, assim. E ela sabe que eu sou assim, às vezes ela até fica muda, e depois de um tempo ela responde, tá tudo bem. Agora, eu tenho pessoas que, se eu não trouxer uma narrativa, elas se fecham, elas não querem mais ser mentoradas por mim. Por quê? Porque eu não falo a linguagem que elas querem ouvir.
E muitas vezes eu adapto a minha linguagem não para agradá-las, mas para garantir que eu estou entregando a comunicação que elas precisam ouvir. Então, quando eu entrego a comunicação que elas precisam ouvir, elas têm clareza sobre o que eu estou comunicando. E ainda existe um tipo de pessoa, de ouvinte, que ele precisa de evidências. Olha, ultimamente nós estamos tendo uma questão de muitos buracos nas ruas do bairro. Inclusive, tantos carros caíram em buracos e tiveram o pneu furado na última semana. Aqui tem um pouquinho de narrativa, mas tem evidências nessa narrativa. Eu preciso trazer percentuais, eu preciso trazer números, eu preciso trazer informações concretas sobre o que acontece. E não adianta eu falar para ele, para de rodar nessas ruas, porque tem muito buraco e vai acabar quebrando a roda do seu carro. Para quem é analítico, essa fala direta não vai servir para nada. Eu não vou convencer. Então, se em uma mentoria, em um atendimento, eu quero convencer, eu preciso entender o estilo de comunicação que o outro utiliza. E esse estilo de comunicação é fundamental para eu ajustar a minha fala à escuta da outra parte. Eu ainda preciso entender como é o foco dele. Ele tem um foco no resultado, então ele vai pensar o que eu ganho com isso. Ele tem um foco na segurança, qual é o risco? Ou ele tem um foco no relacionamento, ele confia. Então, dependendo do tipo de ouvinte, eu preciso de novo ajustar o meu discurso. Eu preciso mostrar para ele qual é o ganho se ele não sair pelas ruas do bairro. Agora, se ele precisar de segurança, eu preciso mostrar para ele qual é o risco dele sair pelas ruas do bairro. E se for confiança, eu preciso demonstrar para ele o quanto outras vezes o que eu disse realmente teve um valor muito grande para ele, e aí eu gero um histórico, uma narrativa que fortalece o meu vínculo com ele e ele passa a se convencer e a confiar naquilo que eu estou falando. E ainda tem um quarto ponto que precisa ser levado em consideração: a forma como as pessoas reagem à pressão. Se alguém fala para mim assim, olha, eu tenho esse computador, eu já vou lá e resolvo. Eu vou comprar o computador, eu vou lá e resolvo. Agora, tem algumas pessoas que precisam saber, tem um computador? Deixa eu refletir, eu preciso de um tempo. E se você tentar forçar essa pessoa a comprar na hora, ela recua e não compra mais. Por quê? Porque o estilo dela, ela não gosta de pressão. Ela não gosta de solução imediata. E o outro estilo de reação à pressão é propor alternativas. Olha, você tem esse computador, mas me diz uma coisa, você tem um outro também? Ah, deixa eu pensar. E se a gente fizesse um teste? Me dá uma garantia para eu testar esse e aquele? Ou deixa eu abrir, deixa eu fazer um teste em tais teclas dele, para eu ver qual eu me adapto melhor? Então, depende muito da realidade interna do outro. A partir do momento em que eu entendo essa realidade interna, eu vou compreender que ela é a base para toda influência que eu quero gerar no outro. Se eu realmente desejo gerar uma influência, se eu desejo gerar uma impressão da minha comunicação nele, é fundamental que eu compreenda as características daquele que está me ouvindo. E aí, o grande desafio é falar para uma plateia, é falar para um volume de pessoas considerável. O que a gente faz? A gente ajusta um pouquinho de tudo. Então, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou fazer uma dinâmica com um grupo, se eu vou fazer uma dinâmica com um grupo, eu ainda estudo. Por exemplo, tem 10 pessoas, 14 pessoas, eu estudo um pouquinho. Quais são as características? Ah, são engenheiros? Ou são pessoas que trabalham numa agência de criatividade? Ou são músicos? Ou são biólogos? Eu já vou ajustar a minha comunicação a uma comunicação que faça sentido para eles. Né? Já vou buscar um ajuste. Agora, se eu tenho uma plateia que é uma plateia mesclada entre jovens, pessoas mais velhas, né? Eu preciso realmente falar um pouco com todas as tribos.
E isso representa não só falar verbalmente, falar por movimentos, mas também a forma como eu vou me vestir. Porque a forma como eu me visto também comunica muito. Não dá para eu ir para um parque onde todo mundo está correndo de salto alto e não dá para eu ir fazer reunião com o presidente de uma empresa usando bermuda de corrida. Então eu preciso entender que a forma como eu me visto também entrega credibilidade para a minha comunicação. Por quê? Porque se eu estiver vestida de acordo com o contexto existente, ou seja, se eu estiver no parque de tênis e bermuda, e se eu estiver numa reunião de diretoria e presidência com uma calça social, uma camisa, um blazer, eu vou estar inserida como igual naquele contexto. E, como consequência, eu gero um sentimento de que eu pertenço àquele contexto. As pessoas sentem que eu faço parte daquele todo. E, sem perceber, já me incluem naquele todo. Então, a tendência é que elas comprem as minhas ideias. Agora, se eu chegar feito um patinho fora d'água, de chinelo havaianas, calça rasgada e todo mundo sentado numa reunião de blazer, terno, gravata, eu vou estar destoando, né? E eu falo muito isso. No domingo, eu ia à missa, e a missa que a gente vai, várias pessoas vão de bermuda, perto do joelho, assim, mas vão de bermudinha e camiseta solta, porque depois elas vão fazer caminhada. Então, elas vão de tênis, bermuda, camiseta solta, todo mundo com respeito, assiste a missa e depois sai para caminhar. Só que eu tenho uma educação que, quando eu era criança, a gente não podia ir de short, bermuda, saia curta na igreja, a gente só podia ir de saia longa ou de calça. Então, para mim, estar ali na igreja vestida de roupa de ginástica é um sentimento de não estar pertencendo, de eu estar traindo todo mundo. Parece que o padre só olha para mim. Então, a partir do momento em que eu me visto de acordo com as minhas crenças, os meus valores, e vou na missa, eu me sinto pertencente. E parece que todos me enxergam como pertencente. Ali naquele contexto, se eu estivesse de bermuda e camiseta, todos me enxergariam como pertencente. Mas aí passa por mim. Eu não estaria me aprovando. E o primeiro ponto para eu ser bem-sucedida numa conversa, numa comunicação, num ambiente, é eu estar em contato comigo mesma e em concordância da forma como eu estou. E em segundo ponto, é estar em concordância com o que os outros estão vestindo. Então, não é uma questão de ostentação, não é uma questão de querer estar de salto alto o tempo todo, mas é uma questão de estar adequada ao contexto para que eu me sinta parte do todo e não uma aberração naquele todo. Isso faz com que a minha comunicação se torne mais fluida e eu me sinta mais aceita e as pessoas me incluam de forma inconsciente nas dinâmicas do cotidiano daquele grupo, daquela tribo. Então, mesclar um pouquinho, quando eu falo com grupos grandes, eu preciso usar alguns termos que fazem sentido para os mais jovens, que nasceram depois do ano 2000, por exemplo, e posso citar algumas passagens de situações que são mais do passado, né? De situações, de histórias, de propagandas mais do passado. E dessa forma, eu vou mesclando e gerando curiosidade. Em determinados momentos, os mais jovens querem saber qual era a história que acontecia em determinados momentos. E os mais velhos querem saber o que significa aquela linguagem. Agora, se eu só coloco um, só coloco outro, não consigo segurar a plateia toda. Então, é importante, quando você for comunicar, que você leia o ambiente, que você compreenda as pessoas que vão estar ali, que você realmente estude a melhor forma, a melhor estratégia de dizer. Dessa forma, você vai perceber que a sua comunicação deixa de ser uma comunicação jogada, uma comunicação lançada, sem nenhum propósito, e passa a ser uma comunicação fluida, uma comunicação de valor, uma comunicação que realmente se faz perceber e contribui para a ecologia do meio e da coletividade. Eu espero que você usufrua de todo esse conteúdo. Dúvidas? Deixa aqui embaixo ou me passa um inbox no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. E eu espero que a partir de agora você também reflita quando você recebe as informações e que você compreenda que nem sempre o outro estava comunicando o que realmente você está interpretando. E talvez assim você abra uma janela de novas possibilidades de escuta, de relacionamento e de qualidade de relacionamento.
Eu desejo para você uma semana abençoada, de muita paz, de muito amor. Lembrando mais uma vez que eu deixo aqui embaixo o link do nosso workshop. E se você quiser usufruir na íntegra de todas as informações, te dei ali uma pitadinha com alguns slides que nós utilizamos no workshop, mas se você quiser usufruir de todo o conteúdo, aproveita e faz a sua inscrição e usufrui de todo o material. Um grande beijo, Deus abençoe, fique com Deus.